Atos 1, a partir do versículo de número 1. Vamos falar com Deus uma vez mais em oração. Pai amado, Deus querido, fala ao nosso coração, fala às nossas mentes, Senhor. Que em nós exista o genuíno desejo de querer ouvir a Tua voz, de querer entender a Tua palavra, e que no Senhor haja sempre aquela grande misericórdia de nos revelar a Sua vontade. Nós te pedimos que pelo Teu Santo Espírito o Senhor venha iluminar a cada um de nós, iluminar a Tua palavra, para que uma vez mais esse milagre possa ser possível, o de ouvir a Tua voz e de atender o Teu querer, honrando e glorificando o Teu santo nome, Senhor. Essa é a nossa oração, feita com fé, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Atos 1:1 diz assim o texto sagrado: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. Lucas endereçou tanto o seu evangelho como o livro de Atos dos Apóstolos à mesma pessoa, a saber, Teófilo. Alguns estudiosos acham que Teófilo era um amigo de fato de Lucas, e já alguns acham que Teófilo seria uma igreja, já que Teófilo quer dizer o quê? Amigo de Deus. Nós não sabemos, e não vamos ficar aqui especulando, mas o fato é que tanto o evangelho de Lucas quanto Atos, que é uma continuidade deste evangelho, foram confiados a uma igreja, a uma comunidade ou a um amado irmão. E aqui Lucas continua a expor de forma detalhada a ação do Espírito Santo. Primeiro, ele deixa claro no evangelho que ele faz entrevistas com pessoas, que ele procura testemunhas oculares para poder formar o seu evangelho. E aqui também ele vai dizer e vai provar de forma incontestável que Cristo apareceu
se revelou após a sua ressurreição, e ele vai mostrar que o seu ministério terreno havia ali sido consumado, e que após a sua ascensão, a ascensão de Jesus, iria agora iniciar um ministério de ordem celeste, de ordem celestial, quando Cristo, sumo sacerdote, passa a interceder diante do Pai por nós, pela sua amada igreja. Após um período de 40 dias, em que Cristo apareceu aos apóstolos, isso está dito aqui no versículo de número 3, antes de partir para os céus, Jesus, o Mestre, deixa algumas ordens que deveriam ser cumpridas. Primeira ordem, que eles esperassem em Jerusalém a descida do Espírito Santo. Você pode ver isso no versículo de número 4 e no versículo de número 8. No versículo número 4, ele vai dizer que eles não podiam se ausentar de Jerusalém, mas que eles deveriam aguardar a promessa do Pai. E no versículo 8 ele vai deixar isso mais claro ainda, que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Uma outra palavra que deveria ser atendida é que eles não viessem a perder tempo em questões que não eram da sua competência. Isso nós encontramos nos versículos 6 e 7, quando surge a pergunta: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E Jesus vai dizer de imediato: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. A palavra direta e franca de Jesus aos seus discípulos. E a terceira ordem é que os seus discípulos, que eles dessem continuidade à obra iniciada por Jesus. No versículo 10, versículo 11, nós vamos ver que Jesus sobe aos céus e vão surgir dois varões vestidos de branco e vão dizer, parafraseando: vocês estão fazendo o que olhando para cima? Olha para frente, tem muito trabalho a ser feito. O mesmo Jesus que subiu, em determinado dia ele vai descer da mesma maneira que vocês viram subir. Agora olha para frente, tem trabalho a ser feito. Nesse lugar, e é o que tudo indica, segundo o versículo de número 12, eles se encontravam num lugar, num monte chamado Olival. Na verdade, um monte das oliveiras. Quando Jesus é assunto aos céus, diz o texto que eles então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, de onde eles se encontravam. Não é curioso, se nós estivermos de fato certos, não é curioso do lugar onde Cristo foi preso, onde foi traído, ali é o lugar da sua ascensão gloriosa, do lugar de dor, do lugar de abandono, de um lugar onde ele clamou ao Pai que, se possível, o cálice fosse passado, do lugar de terror, do lugar onde de fato os poderes das trevas procuraram prensar Jesus ali. Getsêmani, na verdade, quer dizer prensa, era um lugar onde as azeitonas eram prensadas e era onde era fabricado o azeite, e Jesus foi ali prensado de todas as formas. E é deste lugar que Cristo gloriosamente sobe aos céus. Primeira coisa, antes de nós entrarmos aqui nos nossos famosos pontos, você já parou para pensar que às vezes é talvez o lugar da sua maior dificuldade, da sua maior luta, do seu maior terror, talvez seja desse lugar que Deus vai fazer você ressurgir, crescer e avançar para a glória dele. Para pensar e procura aplicar isso no seu coração. Talvez o lugar da maior dificuldade seja o lugar da sua ascensão para a glória de Deus Pai, e para que no seu coração cresça a sua fé e a sua confiança no Senhor. Do lugar da grande aflição
emergiu a gloriosa ascensão à presença de Deus Pai. E na presença de Deus Pai, ele passa agora, Jesus, a interceder por sua igreja. Ele está conduzindo os destinos da história e aguardando o dia em que o Pai o enviará de volta para buscar a noiva, a igreja, que somos nós, e para estabelecer aí sim o seu reinado de glória eternal. Mas antes que isso ocorra, os apóstolos, os discípulos ao longo da história, incluindo você e eu, precisamos caminhar nas pegadas do ressuscitado. Nós precisamos caminhar nas pegadas do ressuscitado. E conforme Atos capítulo 1, versículo 8, os apóstolos deveriam aguardar a descida do Espírito Santo, porque eles necessitavam ser revestidos de poder, de força dada pelo Espírito. Existem duas palavras muito famosas no Novo Testamento que revelam a ideia de poder. Uma é exousia, que na verdade está muito mais ligada à autoridade, e a outra é dinamis, que vem a ser revelado como um poder sobrenatural e fantástico do Espírito Santo para que os apóstolos pudessem testemunhar de Jesus, pudessem realizar a obra. Mas para eles conseguirem caminhar nos passos do ressuscitado, para que eles pudessem trilhar as pegadas do ressuscitado, em primeiro lugar, eles e nós hoje também precisamos sair do campo da especulação e partir para o terreno da ação. Precisamos sair do campo da especulação e partir para o terreno da ação. Os discípulos inicialmente pareciam estar perdendo o foco em duas questões. A primeira, nós já falamos, que estavam procurando querer saber de coisas que não lhes competia. Coisas que estão guardadas pela exclusiva autoridade do Pai, e o Pai vai revelar na hora certa. Então eles não deveriam se preocupar com isso. Mas eles também deveriam ser corrigidos de uma ideia ainda errônea que foi há muito acalentada no coração do povo judeu. Olha a pergunta deles, falando para Jesus. Versículo 6: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Esta pergunta, ela está muito cheia daquela convicção ainda de que o Messias seria um Messias militar, seria um Messias que expulsaria as nações que haviam sempre dominado Israel, dominado Jerusalém, e agora sim, eles se livrariam de todo tipo de jugo governamental, e aí sim, Israel iria passar a caminhar com seus próprios pés e julgaria as outras nações. A gente tem que compreender que do cativeiro para cá, sucessivos impérios dominaram aquela região. Foram os babilônios, medos e persas, gregos. Num curto período, no período dos Macabeus, a ascensão dos gregos cai, e durante um curto período parece que a promessa de Deus havia se instaurado, Israel voltaria a respirar como nação, mas logo depois surgem os romanos, cujo poder se encontra até aqui agora no texto que nós estamos lendo. Então existia de fato aquele desejo de se ver livre dos jugos de tantos impérios, mas Jesus deixa claro que ele não é um Messias bélico, que ele não é um Messias militar, e que o seu reino não é deste mundo, que o seu reino não é um reino de opressão pela força, pela intimidação, mas que o seu reino é um reino de paz, de amor, e onde o maior é aquele que serve. E eles precisavam entender isso. Eu quero dizer uma coisa, nós também precisamos entender isso. Quando a gente tem aquela mania de dizer que eu sou filho do rei, de uma forma muito vaidosa, prepotente às vezes, muitos irmãos nossos, quando usam essa frase, eles se revelam como pessoas que são intocáveis, que estão acima de qualquer outra realidade, e aí começam a usar textos como aqueles que, eu não sou cauda, eu sou cabeça, e uma carrada de outros textos usados fora do contexto, que parece ser um resquício de coisas das quais Jesus não aprovava e não permitia que os seus discípulos
propagassem. Eles queriam investigar o que não lhes competia, enquanto na verdade deveriam ser capacitados para fazer o que lhes fora dado por dever. Cristo não discutiu com o Pai acerca da obra a ser feita. Quando Jesus é enviado, os textos do Evangelho de João deixam claro que ele está fazendo a vontade do Pai, sem questionar. E depois ele vai dizer que a vontade do Pai também é a vontade dele. Nossa obra não é para especular sobre o futuro. Os dois varões vestidos de branco deixaram claro que Jesus voltaria e que aqueles homens não precisavam ficar parados olhando para as alturas. Nem eles e nem nós. É óbvio que nós devemos aspirar às coisas dos céus, desejar, cultivar, mas não de forma estática e contemplativa ao extremo. Temos muito trabalho a fazer, temos muitas coisas a serem realizadas no poder do Espírito Santo que foi confiado à vida da igreja, confiado aos apóstolos e confiado à sua igreja e a cada um de nós. Em primeiro lugar, precisamos deixar o campo da especulação e partir para o terreno da ação sem questionar. Vamos trabalhar, vamos agir, vamos clamar ao Espírito Santo para cumprir a obra do Senhor em nome de Jesus. Segundo lugar, para que nós trilhemos as pegadas do ressuscitado, nós devemos perdoar aqueles que são, aspas, aspas, imperdoáveis. Olha o roteiro, presta atenção no roteiro que Jesus traça para os apóstolos, que Jesus traça para a sua igreja. Qual é o roteiro? E sereis minhas testemunhas tanto em como em toda a Samaria e até os confins da terra. Esse roteiro ele é muito interessante. Esse roteiro mostra que antigas barreiras raciais, culturais e religiosas deveriam ser quebradas. O mapa que é traçado por Jesus incluía Jerusalém. Você fala, o que tem, pastor? Jerusalém foi o local e o lugar de onde Jesus chorou, porque queria acolher a todos como a galinha acolhe os pintinhos debaixo das asas. Eles não quiseram e não aproveitaram a oportunidade da visitação do Senhor. Começar a pregar o evangelho do reino em Jerusalém é iniciar de onde o Senhor foi rejeitado, de onde o Senhor foi colocado de lado. Jerusalém é o palco da sua rejeição e mais à frente vai ser o palco da rejeição dos apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos vai mostrar que inicialmente os apóstolos iam ao templo para fazer o quê? Alguém lembra? Orar. Lembra-se do texto em que aquele coxo vai ser curado à porta do templo? Eles estavam indo para orar. Um pouco mais à frente, esse movimento vai ser considerado como uma seita dentro do judaísmo, e eles vão ser expulsos e vão ser intimados a não mais falarem no nome do Senhor Jesus. Cristo foi rejeitado, os apóstolos são rejeitados. Em Atos capítulo 8, versículo 1, vai se iniciar uma grande perseguição em Jerusalém. Mas é dali que inicia-se o plano de anunciar o perdão, de anunciar o evangelho, de anunciar o amor de Jesus. É de Jerusalém. Depois esse mapa vai para a Judéia, um território mais abrangente. Depois Samaria, que é um território conhecido, onde existia um grande sincretismo religioso e grande miscigenação. Traduzindo e trocando em miúdos, um culto que tinha elementos do culto que era realizado no templo em Jerusalém, mas misturado com outros conceitos, sincretismo. Para ficar mais claro ainda, é quando de repente, eu nunca fui à Bahia, mas você vê as escadas da igreja do Senhor do Bonfim sendo lavado pelas baianas.
Já ouviram falar nisso? Ou já viram? Na televisão, pelo menos? Isso é uma ideia de quê? Sincretismo religioso. E algo semelhante acontecia em Samaria. Mas ali também o evangelho deveria ser pregado, anunciado. E o texto vai dizer que até os confins da terra o evangelho deveria ser levado. E quando vai se falar de confins da terra, você vai ter a ideia dos gentios, que para a maioria dos judeus, os gentios eram como carvão para inflamar ainda mais as chamas do inferno. Esta é a verdade. Mas esta é a ordem de Jesus. E quando a gente fala que a igreja tem que caminhar nas pegadas do mestre, é porque o próprio mestre deu o exemplo. Jesus não nos pediria algo que ele próprio não tivesse feito, através das suas palavras e através dos seus atos. Jesus caminhou em todas essas direções. Vamos falar de Jerusalém. Quando você lembra de Nicodemos, lembra de Jairo, que era o maior da sinagoga, que vem pedir socorro porque a sua filha estava em casa morrendo. Nicodemos, que vai ter com ele à noite para conhecer mais do seu ensinamento, Jerusalém. O cego de Jericó, Judeia. A mulher samaritana, Samaria. E o centurião romano, que vai clamar por um servo seu que se encontra doente, quase à morte em casa. E ele, eu vou na sua casa, eu vou caminhar, me leva até onde seu servo está, que eu vou lá curá-lo. Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas eu sei que se eu der uma ordem aqui, eu sei que o meu servo vai estar curado lá. Ele vai dizer que nem mesmo Israel ele encontrou uma fé como aquela. Deve ter deixado muita gente irritada, sendo ele judeu. Jesus mostra o plano. Ele mesmo mostrou o plano. Jerusalém, Samaria. Lembra-se do texto lá de João? Era necessário passar por Samaria. Ele mesmo revela. Este plano já está revelado nos evangelhos. Ele vai deixar só mais claro e vai ser mais incisivo para que os apóstolos continuem e para que a igreja continue a caminhar nessas direções. Irmãos, onde o evangelho chega, os muros da inimizade, os muros do sectarismo, da intolerância, têm de ser derribados em nome de Jesus. Segundo lugar, para caminhar nas pegadas do ressuscitado, era necessário perdoar os imperdoáveis. Em terceiro e último lugar, para caminhar nessas pegadas do ressuscitado, é necessário estar disposto a morrer. A palavra testemunha que vocês já ouviram 1 milhão de vezes, marturia ou martiria, ela está muito ligada ao martírio, ao anunciar a palavra, nem que para isso tenha que pagar o preço de perder a própria vida. E você vai ter o primeiro mártir no Novo Testamento, o primeiro grande mártir, que é Estevão, pregando o evangelho, um diácono que havia sido eleito. Lá em Atos capítulo 6, vai ter a instituição da diaconia na igreja, mas ele se destaca como alguém poderoso na palavra, a qual ninguém consegue resistir, nenhuma pessoa consegue resistir. Ele é habilidoso na palavra, ele é cheio do Espírito Santo, ele realiza pelo poder do Espírito sinais e prodígios. E vai acontecer algo muito semelhante com ele. Quem se parece com Jesus está fadado a viver o que Jesus viveu. Pode ser insensado durante um tempo, mas depois as multidões o abandonam, você vai ficar sozinho. Esse é o preço. Estevão está lá, é chamado diante do Sinédrio, e aí ele vai pregar um sermão relatando todo o cumprimento da história, mostrando que os judeus haviam deixado a Deus de lado e que haviam negligenciado a vinda de Jesus. Eles vão ficar irados, vão colocar fora da cidade e vão apedrejá-lo. E aí Estevão vai dizer o seguinte: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Me faz lembrar a oração de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quem caminha nas pegadas do ressuscitado acaba se parecendo com o mestre e acaba também sendo participante dos seus sofrimentos,
mas também será participante da sua glória. Nesse momento, Estevão vai ver o céu se abrindo e o próprio Jesus de pé, concedendo-lhe força e ânimo e fazendo que ele veja, tenha uma visão ultra circunstancial. As circunstâncias eram terríveis, ele estava sendo morto, gente, apedrejado, lapidado. Mas a sua visão revelava que algo muito maior estava sendo manifesto. E nós devemos pedir todos os dias que a nossa visão não se limite à dureza da vida, à dureza muitas vezes da proclamação do Evangelho, mas que o Senhor nos conceda a visão de algo muito maior que se dá, para que nós sejamos fortalecidos no nosso testemunho. Lendo o livro de Atos, a gente vai vendo, não só com Estevão, mas vamos vendo o preço a ser pago por um discípulo de Jesus. Hoje, muito sangue ainda é derramado por causa do nome de Jesus, mas o Espírito Santo tem dado forças e dará forças para que os discípulos de Cristo não neguem o seu nome e nem neguem a sua obra. Vamos trilhar essas pegadas do ressuscitado? É isso que ele espera de nós. Foi para isso que ele derramou o seu sangue. E hoje, como igreja, temos de caminhar nas pegadas do ressuscitado, sendo fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Lembrando, sem perder tempo com assuntos estéreis ou com temas cuja nossa mente não tem amplitude necessária para captar. Isso não quer dizer que você não pode estudar a Bíblia, isso não quer dizer que você não tem que estar com a gente nas segundas da palavra. Pelo contrário, a gente tem que estar, tem que estudar e tem que conhecer. Mas existe um determinado momento que a gente tem que deixar com o Senhor e caminhar. Segundo lugar, a gente tem que proclamar o amor e perdão, o reino de Deus a todos, sem exceção. Se essa palavra vai ser acolhida, esse é um outro problema, mas nós devemos ir a todas as direções anunciando esse evangelho do reino de Deus. Em último, viver o evangelho de Cristo assumindo corajosamente as consequências de sermos identificados como amigos do ressuscitado, como amigos de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Se o nosso tempo agora de relativo conforto e folga, aproveitemos para estudar, aproveitemos para mergulhar na Bíblia, aproveitemos para orar, para fazer tudo o que é possível, porque tempos difíceis virão. Eu não sou aqui trombeteiro do Apocalipse não, mas tempos difíceis virão, já estão vindo, mas a gente já se muniu bastante, já se fortaleceu bastante para os tempos difíceis que virão. A hora agora é de oportunidade para a gente. Estude, esteja nos cultos, esteja nos times de casa, fortaleça-se na palavra, ore ao Espírito Santo para que Ele fortaleça você em todo o tempo, em todo momento. Nós não seremos esquecidos. O Senhor nos ajudará, tem nos ajudado até aqui e vai continuar ajudando. Que o Senhor, pelo seu Santo Espírito, nos abençoe para que nós possamos trilhar as pegadas do ressuscitado. Deus abençoe a Igreja das Américas em nome de Jesus. Amém.